Sabedoria e maturidade. Terça-feira. Aqui o apóstolo pula o capítulo 2, aqui o autor, perdão, e vai para o capítulo 3, pergunta 4. Vou pedir que a produção coloque esses 4 versos, são curtos e vamos fazer a leitura deles. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Irmãos, aqui Paulo, mais uma vez, recorre a este raciocínio de pertencimento ou de defesa, né? Eu sou daquele, eu sou deste. E isso é uma prova de que não há maturidade espiritual. Não há prova. Ah, porque o pastor fulano nos ensinou assim. Ótimo. Mas o que diz a palavra de Deus? É isso mesmo? Ah, mas veio outro depois, falou aquilo. Então eu prefiro este que falou aquilo do que aquele que disse primeiramente outra coisa. E aí, com quem você fica? Ficamos com Cristo, ficamos com a palavra de Deus. E assim, meus irmãos, eu tenho, sabe, irmãos, me preocupado muito com essa questão da maturidade espiritual. Tem irmãos e irmãs antigos na igreja, 10, 20, 30, 40, 50 anos, que ainda vivem uma imaturidade espiritual, ou seja, não permitem que o Espírito Santo os amadureça. Eles preservam comportamentos e características de crianças imaturas, sendo já idosos, sendo velhos. Isso é muito triste. Eu tenho que falar isso pensando sempre em mim. Não tenho que pensar no outro, no meu irmão. Estou aqui falando para vocês pensando em mim. Que características eu ainda estou preservando de menino mimado? Que menino eu já não sou mais, né? De pessoa mimada, de imaturo. Às vezes, nos nossos relacionamentos mais próximos com a família, a gente conserva traços de imaturidade. Ou com a esposa, ou com os filhos. E não é bom isso, isso é desastroso. E com a igreja, a mesma coisa. O autor, ele usa essa expressão, irmãos, que a maturidade vai levar o crente a apreciar e buscar a sabedoria de Deus que ele menciona no capítulo 2, versos 6 e 7. Essa sabedoria é comunicada pelo Espírito Santo, verso 13 do capítulo 2, e está em aberto contraste com a sabedoria do mundo, que ele menciona aí no capítulo 2, verso 6, que é a sabedoria humana. A sabedoria de Cristo, irmãos, ela se revela na cruz. Essa é a coisa mais linda. A sabedoria divina se revela na cruz. Mais especificamente, nos sofrimentos, na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que aspecto lindo. Você já tinha pensado nisso, que a sabedoria de Deus está mais revelada na cruz do que em qualquer outra coisa? Antes de retomar o seu apelo à maturidade, Paulo desejava que os seus irmãos lá de Corinto reconhecessem a necessidade de maturidade e sabedoria. Irmãos, sem esse reconhecimento, nós vamos estudar essa lição. Alguns de vocês vão gostar, outros talvez não gostem, pela forma como eu esteja aqui falando e tocando aqui na ferida, mas eu estou tentando ser amoroso e equilibrado. Mas sem reconhecimento de que necessitamos receber sabedoria de Deus para amadurecer, a lição vai passar e a gente não vai mudar. Vamos continuar imaturos, encrenqueiros, assentados nas nossas opiniões, não cedendo. É muito triste se isso vier a acontecer. Cristãos sábios e maduros são espirituais e não carnais, irmãos. E aqui tem uma coisa. E não se comportam como crianças mimadas. E aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos.
As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quero ler com vocês aqui o 2,14. Produção, por favor, 2,14, primeira carta. Capítulo 2,14. Ora, o homem natural, ou a pessoa natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora o 15. Porém, o homem ou a pessoa espiritual julga as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, verso 16, por quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja, irmãos, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E elas são comunicadas a nós pelo Espírito Santo, que nos conduz à mente de Cristo, ou seja, ao modo de pensar de Cristo, ao modo de enxergar as coisas como Cristo. E quando esse é o ponto de convergência, não há dissensão. Enquanto nós estamos assentados no meu ponto de vista, no meu pensamento, na minha experiência, o que eu acho, o que eu acredito, o que eu vi, o que eu quero, não vai funcionar. Isso precisa estar alinhado com a mente de Cristo, com o modo de pensar de Cristo, que só pode ser comunicado para nós por meio do Espírito Santo. Sim, meus queridos cristãos sábios e maduros, não sentam em cima das suas posições, não fecham as mãos em cima daquilo, não dão murro na mesa, eles vão para a palavra de Deus e em Cristo buscam o gabarito daquilo que pensam. E se aquilo que eles estão imaginando, pensando, desejando, está suportado pelos princípios e valores da palavra de Deus e pela maneira como Deus se revela a nós em Cristo Jesus, com amor nós vamos ajudar aqueles que não estão ainda amadurecidos para isso. Olha que papel. Olha que desafio. Eu oro, irmãos, para que eu seja esse homem maduro, espiritual, que tenha discernimento espiritual e que seja uma fonte de auxílio, uma mão ajudadora, uma mão auxiliadora para aqueles que ainda estão em estágios menos amadurecidos. E esse é outro aspecto. Nós temos que ter paciência. Temos que ter amor e paciência ao lidar com esses imaturos. Existe um ponto de limite, mas nós vamos estudar isso mais para frente. Dessa maneira, estamos pondo aqui um ponto final na lição da terça-feira.